José Herrera, fechadão com o Lion, com o Fortaleza. Aqui você entende tudo sobre a característica da joia argentina de 22 anos. De volta ao Visão para Jogo, mais uma vez para falar do Fortaleza, mais uma vez para falar de contratação do Lion, agora para falar de José Herrera. Ponta estava no Argentinos Júniors, um destaque bem interessante para brigar por titularidade do lado direito do ataque, mas pode fazer os dois. Matheus Santana estudou a contratação, sabe tudo do José Herrera e te conta agora. Como é que joga, quais são os melhores momentos, as principais características do José Herrera, novo jogador do Fortaleza. Olha, um scout bem interessante, viu, Vitinho? Buscar esse jogador no Argentinos Júniors, muito jovem ainda, 22 anos, Sim. mas um cara com muito potencial, tá? Pelo que eu vi, eu confesso que eu não conhecia muito, não acompanhava muito ele ali no Argentinos Júniors, mas fazendo análise aqui, cara, me animei com ele, até mandei no nosso grupo aqui de WhatsApp, falei, jogadoraço, né? Me empolguei um pouco ali com o José Herrera. Então, assim, ele é um cara que preferencialmente é a ponta direita, né? Ele é canhoto, né? Então tem suas jogadas ali mais puxando pro meio, mas ele também é um jogador que joga na esquerda para fazer aquela jogada de fundo, tá? Aquela jogada que a gente gosta de ver um ponta fazer, como, por exemplo, o Pedro Neto, é um cara canhoto, que costumou fazer isso aí. Legal. Pro torcedor do Fluminense é uma recordação ruim, né? Foi um trauma, isso. De fato. Mas a gente recentemente chamou a atenção o Pedro Neto fazendo esse tipo de jogada. É só uma característica que o José Herrera pode fazer também, tá? Um canhotinho que gosta de ir pro fundo quando joga pela esquerda. Legal, antes da gente ir pra análise, ó, torcedor do Fortaleza, tá chegando por aqui, deixa o like, tá? É muito importante o seu like, quanto mais like tem, mais o YouTube divulga o nosso conteúdo e também se inscreve no canal. A gente segue na cobertura do Fortaleza, segue na cobertura não só das contratações, mas dos jogos do Fortaleza na temporada. E você, se tiver inscrito, não vai perder nada, beleza? Vamos nessa? Vamos com imagens do José Herrera. Vamos nessa, tá? Antes de começar a análise, jogador de velocidade, muita velocidade. É um cara que gosta desse choque do combate, que não foge da briga. Legal. E que também tem um chute muito bom de média distância. Um ponto a se destacar é que ele não é um cara muito driblador, assim, da criatividade. Os dribles dele são mais objetivos, aquele corte mais seco, colocar no fundo e passar para os seus adversários. Vamos começar a entender, então, a análise agora, atuando pela esquerda, tá, Vitinho? E aí, fazendo aquele tipo de jogada que eu acabei de citar, mais ou menos do Pedro Neto ali, aquele cara que vai pro fundo, gosta de ir pra velocidade, sempre busca esse contato, essa jogada, né, do mano a mano, né, sempre busca o mano a mano. Sim. Aqui ele não conseguiu fazer um bom cruzamento, mas a gente quer mostrar a característica do jogador, tá? Agora, quase como um segundo atacante, saindo da ponta esquerda, vindo pro meio, vem, domina no peito, ganha na velocidade, e a gente vê que nesse momento nenhum companheiro dele veio ajudá-lo, né? Nesse momento aqui, ninguém veio dar uma opção. E aí, como eu falei, ele é um cara que não tem tantas soluções diferentes, tá? Ele não vai conseguir passar aqui pelos adversários, até porque a marcação chegou, mas ele é um cara que gosta do drible objetivo. Aquilo, como eu falei, ele não é um cara de dar elástico, pedalada, não espere um drible diferente do José Herrera, mas sim um cara muito objetivo, como a gente vai mostrar nos próximos lances. Esse é um movimento muito característico dele, tá? Pega a bola, meu amigo, e sai correndo, dispara, puxa esse contra-ataque. Então a gente vai poder acompanhar ele muito de pertinho no Fortaleza. Quem sabe ali na companhia de Lucheiro, de vários jogadores ali, até o Adambareiro não é tanto esse jogador da velocidade, né? Mas ele pode ser abastecido pelo José Herrera, até porque ele é um jogador que cruza bem a bola também, tá? É um jogador que tem um bom cruzamento. Característica do combate, vem, luta pela bola e depois sai em disparada. Pressiona muito, né? Pressiona bastante, é um jogador que, de fato, nessa questão do pós-perda, ele pode ajudar e ajudar muito, tá? Até a conclusão não foi das melhores, poderia, de repente, ter esperado ali um pouquinho, mas é um jogador que a gente tem que lembrar que tem apenas 22 anos, tá? Ele tem muito potencial, tem que amadurecer bastante ainda, é claro, mas ele já produz esse tipo de jogada bem bacana aí, como a gente vê, dá uma canetaça e puxa um contra-ataque. Isso ele gosta de fazer, cara. Sair correndo, puxar contra-ataque. Quando eu fui nas nossas ferramentas ali que a Prometrics nos fornece, né? Fui em acelerações, Vitinhos. Aí choveu de lances, tá? Porque o que mais tem de lance do José Herrera são acelerações, jogadas de contra-ataque. Assim, mesmo não de contra-ataque, tá? Quando ele recebe, às vezes aqui numa intermediária, ele gosta de botar na frente, gosta de correr bastante com a bola. Legal. E quem sabe passar pelos adversários ali no meio do caminho, tá? Mas é um jogador que tem soluções, tá? E como a gente vê, ele também consegue ser criativo em alguns momentos. Agora bem aberto, puxando pro meio, vai achar um excelente passe, tá por cima pro companheiro dele que tava infiltrando ali. A jogada acaba não dando em tanta coisa, mas a parte dele ele fez, tá? Achou um baita num passe. Aqui mais uma vez, pelo lado direito, onde ele joga preferencialmente. Esse é o tipo de drible dele, tá? Drible em velocidade. Coloca na frente e aí fica difícil de pegar, porque de fato ele é muito rápido. Agora ele tá fechando da esquerda pro meio, atacando essa última linha. Domina muito bem a jogada e prepara pro companheiro dele, que acaba não aproveitando.
Depois o rebote ainda sobra pra ele de novo. E aí ele poderia ter chutado, enfim, tenta chutar até, né? A bola sobra ali no rebote, ele tenta tocar de novo e acaba perdendo o time ali da jogada, né? Muito porque a defesa recompôs. Mas é um jogador que dá muito trabalho, como a gente viu nos lances aqui. Ele é um cara incisivo. É um cara, aquele jogador chato, né? Pro defensor ali, é o cara que vai estar correndo o tempo inteiro, tentando atacar a sua última linha. E ele também me chamou a atenção porque em alguns momentos ele consegue ler bem esse espaço e receber com um pouco mais de liberdade, né? E aí faz bons cruzamentos, tá? Esse pela esquerda, agora pela direita, fingindo que vai chutar com a perna direita, né? E de fato a perna direita não é o forte dele, corta pra esquerda e faz um belíssimo cruzamento. E aqui o companheiro dele tirou o gol, tá? Pois é. Se ele ficasse parado, a bola bateria nele, entrava, ele cabeceou pra trás, assim, difícil, tá? Mas na equipe do Fortaleza ele certamente vai ter um pouco mais de qualidade, talvez pra conclusão dessas jogadas. Aqui mais uma atuação dele pela ponta direita, mostrando que quando o adversário vem babando desse jeito, meu amigo, com um cara com velocidade que ele tem, você não pode vir dessa forma, tá? E aí a chance dele se dar bem nesse tipo de lance, né, com um toquinho pra frente, com uma escapada pelo lado, é muito grande, tá? Então, assim, a dificuldade que ele tem é quando os marcadores param na frente dele e aí ele tem que ter algum tipo de improviso diferente. Sim. Mas em lance em velocidade, como a gente tá mostrando aqui, de fato ele realmente faz muito bem, tá? Agora a gente vai entrar um pouco nessas conclusões melhores de gol, tá? Assistências, a gente vê ele indo pela esquerda fazendo um cruzamento para trás, aqui um toque de letra, até bem sutil ali o toque dele, mas foi fundamental. Ele saiu da frente, veio pro meio, liberou espaço para o companheiro filtrar e depois com o toque acabou deixando ele na cara do gol. Agora pela ponta direita fazendo um cruzamento, tá? Olhando que no segundo pau tinham 2 jogadores para ter superioridade, ele cruza a bola bem forte. O goleiro sai mal, né? E aí até ajuda o companheiro dele a fazer o gol. Agora, mais uma situação daquelas que eu falei que ele gosta da disputa do choque, né? É um jogador que tem velocidade e que, quando precisa usar o corpo, apesar de ser magrinho, ele é um jogador magro, mas ele é aquele magro que consegue... Difícil de ser derrubado, tá, Vitinho? Falso fraco. Falso fraco. Esse termo é maravilhoso. E aí ele vai e consegue achar um bom cruzamento. De repente, todo mundo imaginava que essa bola ia pela frente e aí ele consegue tocar para trás e dar uma boa assistência. Agora a gente vai entrar numa sequência de lances em que ele faz excelentes jogadas, tá? Essa ele pega lá no campo defensivo, deixa o companheiro dele na cara do gol, né? E aí fica muito fácil para fazer o gol, tá? Então, uma jogada em que ele, conduzindo a bola, com a característica do drible ali em velocidade, rompe a defesa adversária e dá uma ótima assistência. Agora a gente vai mostrar um pouco de conclusão dele, tá? Ele também, por ser um ponta, né? E claro, tá presente na área em vários momentos, ele tem um bom cabeceio, tá? Apesar de não ser algo que destaque tanto o jogo dele, assim, que chama a atenção. Quando a gente fala de José Herrera, não se fala em cabeceio, mas ele cabeceia bem também, tá? E aqui algumas situações onde ele ataca o espaço, se posiciona bem e aí cabeceia com qualidade. Mas o que mais destaca o jogo dele, eu deixei pro final a cerejinha do bolo aqui, tá? São as finalizações de fora da área, Vitinho. Isso me chamou bastante atenção, cara. É muito importante, cara. Muito importante. É um jogador que consegue finalizar com bastante qualidade. Aqui uma situação de ele estar próximo do centroavante, recebe a casquinha, finaliza, belo gol. Aqui mais uma situação, tá? Onde eles colocam num espaço um pouco vazio para receber essa bola e tem um pouquinho de tempo. Puxou pro lado, driblou, e aí uma baita finalização de média distância, quase longa distância. Faz um belíssimo gol. Aqui uma situação onde ele tá de costas, cercado pelos marcadores adversários, e aí ele vai mostrar muita qualidade nesse lance, cara. Sustenta, prende a bola, gira, sai em velocidade, dá uma caneta no meio do lance, né? Sai em velocidade, e aí ele poderia fazer algumas coisas aqui, né? Um jogador aberto na direita, um na esquerda, ele poderia, de repente, aqui já dar um passe. Sim. Ele não faz isso. Como ele é um cara bastante confiante, né? Um jogador muito talentoso, mete um balaço de fora da área e faz o gol dali. Baita gol. Pra sorte dele, ele fez o gol, tá? Porque senão ele ia escutar desse lance. Ele tomou a decisão errada, mas deu certo. Exatamente. Então, assim, mesmo tomando a decisão errada, é um cara que chuta bem no gol, tá? Sim. A gente vai destacar aqui um lance que não é tão comum dele agora. Finalização com a perna direita. E aqui ele vai fazer um baita de um golaço com a perna direita. Não é tão comum, mas ele também tem essa arma, tá? E a cerejinha do bolo, Vitinho, um chute de longa distância, média para longa distância, não, uma jogada bem fechada ali pelo adversário. E aí um chute, qualquer coisa ali, viu? Então, assim, foi um jogador que me animou bastante. Gostei muito dessa contratação no Fortaleza, achei um scout muito legal. É um jogador que eu não conhecia muito bem. E olhando as características dele, cara, ele pode trazer algo bem legal para esse time do Fortaleza. Até porque você tem no Marinho, que é um ponta canhoto, um jogador que demora para tomar decisões. O torcedor do Fortaleza mesmo tá bem crítico a ele, porque em muitos ataques ele acaba, por preciosismo ou escolhendo a decisão errada, perdendo esse ataque pro Fortaleza. O José Herrera é um ponta muito jovem, que vai errar também, mas para mim ele já demonstra um maior poder de decisão, até do que o Marinho, do que a gente tem acompanhado no Marinho. Um movimento interessante do Fortaleza, né? Mas nada impede de jogarem juntos também. Claro que não, também acho que é um mundo possível e até provável em vários cenários, né? Mas assim, é interessante porque
até nessas conduções de bola em velocidade, sem um drible tão elaborado, mas com capacidade de dar o tapa no fundo e conseguir chegar na bola. Dá pra gente lembrar de alguns caras, né? O que mais vem à minha cabeça, sei que você conhece muito bem, é o Alejandro Garnacho, lá do Manchester United. É esse cara, é o cara do drible não tão elaborado, mas que num contra um na velocidade consegue ganhar da marcação. Essas finalizações de fora da área são importantes, principalmente quando você pensa em substituir o Marinho, né? Talvez não chegue para ser o titular na vaga do Marinho, mas para um cenário de segundo tempo, com essa velocidade, com essa conclusão de jogada, pode fazer uma função parecida de maneira interessante. Me chamou a atenção como lida bem com entrelinha. Me chamou a atenção como entre a zaga e os volantes ele consegue lidar bem, encontra finalizações, encontra bons passes, encontra boas combinações de jogada também. É um movimento legal de um Fortaleza que expande ainda mais o seu mercado. É um time que ficou muito centrado nos jogadores do futebol brasileiro recentemente, mas, por exemplo, Juan Martín Lucero é um exemplo muito claro de um jogador que faz sucesso na Argentina e vem jogar no Fortaleza. Adam Barreiro fez sucesso na Argentina há certo tempo, é verdade, mas vem jogar no Fortaleza. Agora, mais uma vez, um exemplo claro de o Fortaleza expandindo o seu scout, encontrando no futebol sul-americano alguns destaques, né? Paul Fernandes, um exemplo que não deu certo, mas enfim, acho que é importante que a gente tenha, de fato, essa percepção da mudança do cenário do mercado do time do Fortaleza. Pode encaixar muito bem, viu, Vitinho? Só pra gente fechar aqui, né? Pode encaixar muito bem, a contratação tá aprovadíssima, eu gostei muito, legal, cara. Demais. E assim, é um cara que pode jogar bem aberto, como pode jogar por dentro também, como você falou, nessa entrelinha. É um time que tem que renovar, né? É um time que tem que trazer novas peças, trazer novas forças, trazer novos jogadores pra tentar dar um gás, um respiro nesse trabalho do Juan Pablo Vojvoda, que não voltou da melhor maneira depois da parada para a Copa do Mundo de Clubes, mas que de fato imagino que vai deslanchar em algum momento da temporada, beleza? Torcedor do Fortaleza, gostou do vídeo? Deixa o like é muito importante e se inscreve no canal. A gente já fez o vídeo recente do Adam Barreiro, agora mais um e logicamente continuamos na cobertura do Fortaleza ao longo de toda a temporada, beleza? Aquele abraço, tamo junto, valeu!